Rádio Stop FM 107.3. Dizer que essa música tem daquelas mensagens que eu amo passar, que será o meu legado. Eu vou viver de um modo que toda Angola saiba que eu passei por aqui. Caminhos de Sucesso é um programa que te leva pelas trilhas da superação, do aprendizado e da conquista. Aqui nós contamos histórias inspiradoras, partilhamos dicas valiosas e experiências reais que comprovam que o sucesso não é um destino, mas uma jornada. Está a trabalhar para si uma vasta equipa. A direção é de Januário Guimarães, a supervisão é de Luísa Abílio Manuel, a coordenação editorial é de Rossana Inglês, a redação e conteúdo é de Crisnara Delgado, a produção e realização é de Albertina Gouveia, a sonoplastia é de Felipe Candondo, ao comando da técnica está Jordão Domingos. A voz serena que comunica para si com imensa satisfação é de Jurema Quiosa, conhecida como a melhor professora de Angola. A você que sintonizou agora a 107.3, recebe uma saudação calorosa, caro ouvinte. Você está ligado à sintonia certa. Esta é a Rádio Stop FM, diretamente dos estúdios centrais no Camama Condomínio BPC. Fique ligado que ao longo do nosso programa teremos as rubricas Raízes e Caminhos, e Hino da Vitória e Marketing do Sucesso. Fique comigo até bem perto das 19 horas e permita-se motivar, transformar, e juntos vamos caminhar em direção ao seu melhor. That's the sign of a victory. Yeah. That's the sign of a victory. O caro ouvinte já sabe, Caminhos do Sucesso é um programa que tem por objetivo ser o seu guia para uma vida com propósitos e realizações. Junte-se a nós e venha descobrir que o sucesso está ao seu alcance. Hoje é terça-feira, dia 7 de julho de 2025. Está no ar a 15ª edição do nosso programa e é com imensa alegria que a equipe da Stop FM trouxe para você este projeto tão rico em conteúdo educativo e de entretenimento. Não saia do outro lado. Neste programa, o ouvinte estará atualizado sobre o que acontece na vida profissional dos nossos convidados. E no programa de hoje eu gostaria de convidá-la a permanecer do outro lado para uma entrevista esclarecedora, onde abordaremos o tema Construindo uma carreira de sucesso na arquitetura. O nosso convidado vai contar-nos tudo daqui a pouco. Ele que já está no estúdio. Mas então, quais são os passos necessários para construir uma carreira na arquitetura? Segundo as pesquisas da professora, é crucial desenvolver um conjunto diversificado de habilidades, buscar experiências práticas e manter-se atualizado com as tendências do mercado. A combinação de criatividade, conhecimento técnico e capacidade de resolução de problemas são essenciais para se destacar nesta área. O caro ouvinte já sabe, tem a oportunidade de interagir comigo ao longo da semana. Pode enviar mensagens para o número 944-770100. Pode também deixar mensagens em DM nas redes sociais do programa. Caminhos de Sucesso no Instagram e Caminhos de Sucesso no TikTok, bem como nas redes sociais da locutora, a doutora Jurema Quiosa no Instagram e Jurema Quiosa no Facebook.
e será com certeza um prazer ler a sua mensagem, ler as suas questões para o convidado. Dizer que no guião de hoje eu incluí algumas questões que recebi ao longo dos dias para o nosso convidado e ele vai nos responder já daqui a pouquinho. A nossa temática central vai abordar sobre construir uma carreira de sucesso na arquitetura. Para alcançar a prosperidade em qualquer área de atuação, é fundamental definir metas claras, não é? Investir em especialização e tecnologia, construir uma rede sólida de networking, é necessário, sobretudo, aprender a fazer. Na arquitetura, além do conhecimento técnico, é necessário desenvolver habilidades como criatividade, capacidade de resolução de problemas, comunicação eficaz e gestão de projetos. Está em estúdio Magdiel Onesíforo Araújo Tigre para partilhar conhecimento sobre o assunto. É com muito gosto que trabalhamos para si a esta hora, para si que só agora sintonizou, dizer que você está na sintonia certa. Esta é a Rádio Stop FM, na sintonia 103.3. Está no ar o programa Caminhos de Sucesso. E vamos agora para a rubrica Raízes e Caminhos. Dizer que hoje eu tenho a honra de receber no programa Magdiel Onesíforo Araújo Tigre, arquiteto licenciado inscrito na Ordem dos Arquitetos, com aproximadamente 5 anos de atuação profissional, apaixonado pela arquitetura, apaixonado por transformar espaços e impactar vidas. Tem construído uma trajetória marcada por dedicação, sensibilidade, estética e compromisso com a funcionalidade. Ele é um empresário angolano, fundador da Gelinho Project Art, um projeto que une criatividade, designer, uma visão empreendedora, refletindo sua busca constante por inovação e expressão artística na arquitetura. Bem-vindo ao programa Caminhos de Sucesso. Muito obrigado, Jurema Quiosa, pelo convite. É bom saber que o nosso trabalho está a ser notado, motivo pelo qual hoje estamos aqui para partilhar um bocadinho da nossa experiência e com certeza motivar aqueles que estão na nossa área. Ficou alguma informação por saber o que é que as pessoas não sabem sobre o Magdiel Tigre? Bem, enquanto Magdiel Tigre, acho que só faltou mencionar que é também amante de desporto, né? Enquanto Gelinho Project Art, mencionar que ela recentemente tem se focado também numa outra ramificação, que é a Gelinho Expo Stands, e estamos vocacionados na criação e montagem de stands para feiras e eventos. E esta ramificação também faz aluguer de equipamentos para empresas que solicitam, como mopes interativas, video walls e outros equipamentos digitais. Pode partilhar um pouco da sua trajetória pessoal? Bem, eu sou aspirante à criatividade há muitos anos, mas, no entanto, nunca tive a coragem de ir para este ramo da arquitetura. Então, tanto o meu ensino primário, secundário e ensino médio não foi voltado à arquitetura. Mas eu fui para a universidade e tomei a coragem de fazer este curso, mesmo sabendo zero arquitetura. Durante o meu ano acadêmico tive vários desafios para adaptar-me ao curso, mas confiante e sabendo que era o curso de decoração, rapidamente adaptei-me e é o curso que eu atualmente finalizei, licenciei-me, vivo disso e com certeza não me arrependo. Qual é o papel que a sua família tem no seu percurso profissional? Olha, desde o princípio eles acreditaram no processo, inclusive foi o patriarca da família, que é o meu pai, que nutriu esse sentimento em mim, né? E talvez mais à frente possa falar um bocadinho disto.
então teve sempre apoio e atualmente tem, até porque é bem sabido que para haver alguma credibilidade é necessário ter um início de portfólio. E são a minha família direta, irmãos e assim adiante, que fizeram com que eu tivesse algum portfólio, né? Porque eles foram os primeiros a solicitarem os meus serviços. Já agora, vamos mandar cumprimentos ao papá. Qual é o nome? Infelizmente já não está entre nós, mas em vida chamava-se João Adão Antônio Tigre. E a minha mãe, claramente, Berta Araújo Tigre, que continua a motivar e é a nossa força motriz. Berta? Berta. Berta. Isso. Então, Dona Berta, um beijinho caloroso da locutora Jurema Quiosa. Receba aqui o reconhecimento do seu filho. Como é que surgiu a paixão pela arquitetura, uma vez que o teu ensino de base, ensino médio, não foi exatamente nesta área de atuação? Certo. Como eu disse, o meu pai, enquanto em vida, era empresário. E ele teve sempre uma visão muito futurista. E em conversas com todos os seus filhos, eu sempre dizia que gostaria de ter um filho arquiteto. E como ele levava-me a todo lado, eu apreciava os trabalhos que ele fazia. Embora não tinha nada a ver com a arquitetura, a sua área de formação, mas ele construía muito e era tudo de cabeça. Então, isso tudo me deixava curioso. Eu não sabia de certo o que é arquitetura, mas ele falando que queria ter um filho arquiteto e mostrava que tinha a ver com os trabalhos que ele fazia no âmbito de projetar em mente e construir, sempre criou-me essa curiosidade. E, no entanto, à medida que eu fui crescendo, cresci com a certeza de que queria ser arquiteto. E quando fui conhecendo mais o que está envolvido, só aumentou aquele sentimento quanto à minha área de atuação atual. É tão lindo quando essa paixão, não é, é transmitida geracionalmente. Eu acho muito lindo quando a nossa base, os nossos pais, os nossos parentes são as pessoas que nos inspiram, que nos motivam. Então ficou aqui o sentimento de gratidão pelo pai do nosso convidado. Partilha conosco como é que foi a tua primeira experiência de trabalho? Foi na área de arquitetura ou não? Como é que foi? Bem, falando de forma profissional, sempre foi trabalhando ao lado dele nos seus empreendimentos. Mas de forma individual, o meu primeiro e único trabalho foi mesmo em arquitetura. E como é que foi a experiência? Eu posso aqui mencionar do primeiro trabalho que eu considero como profissional em arquitetura, que eu não tinha experiência nenhuma daquilo que é fazer projeto pensando na realidade da execução, mas ainda assim a pessoa que estava lá na comunidade solicitou o serviço e eu aceitei fazer por um preço inexistente. Posso aqui mencionar que na altura eu penso que cobrei 15 mil kwanzas para fazer-lhe o trabalho, isso em 2018, se não me engano. E pronto, ele recebeu o projeto, gostou imenso e ele quis mesmo avançar. E agora imagina eu que não sei taxativamente o que fiz e avançar para a obra, eu com aquele receio de que não desse certo. Felizmente correu bem. Houve o auxílio da equipa de execução, né, que eram os pedreiros, que já tinham uma noção mais avançada sobre aquilo que é tirar o projeto para a realidade, fizeram os ajustes necessários e, de certa forma, ajudou-me a ter já alguma experiência naquilo que é projeto versus execução. Sim, ajudou-te a conhecer o mercado. Exatamente. Quais foram os maiores desafios que enfrentou desde que decidiste que querias ter sucesso na área da arquitetura? Primeiramente, começa a partir do aprendizado. Eu estou inserido num meio em que muitos já começaram a ver isso a partir do médio e o ritmo era diferente. Então eu precisava me dedicar mais para acompanhar o ritmo, aprender a arquitetura de facto
E isso afetou muito na minha vida acadêmica. No entanto, é o que eu digo, né? A rua me ensinou a arquitetura. Eu, mesmo com pouca experiência, fiz-me ao mercado de forma individual e fui fazendo os meus trabalhos e isso foi ajudando. E este era o desafio. Eu nunca trabalhei para outra pessoa no ramo da arquitetura, sempre fui eu enquanto pessoa e depois a necessidade de criar a empresa. E então foi desafiante, porque isso às vezes há aquela ansiedade de conseguir e não conseguir, faz com que às vezes nos submetamos a certas situações e que hoje consigo ver que se a pessoa aderisse poderia comprometer aquilo que é o nosso currículo, portfólio a longo prazo. E como nasce a Gelinho Projetarte? É isso. A Gelinho Projetarte nasce pela necessidade de organização. Porque quando eu comecei a trabalhar, né, por conta própria, trabalhava enquanto projetista e entendido da matéria de tirar projeto para a realização, mas ainda de forma individual, enquanto MacDiel. Associei-me a técnicos que dominavam as áreas que estavam envolvidas nos nossos trabalhos, que é placador, ladrilhador, pintor e tudo mais. E fomos fazendo os trabalhos. E de forma impensada, eu sempre fiz o marketing. E à medida que eu trabalhava, mais pessoas começavam a aderir ao trabalho. E por acaso foi mesmo um dos colaboradores que falou: olha, acho que está na hora de legalizares a tua empresa, porque já estás a ter alguma demanda e é bom, porque alguns contratos exigem algumas documentações. Não levei de ânimo leve, fui ponderando e chegou então algum trabalho que havia necessidade de ter alguma fatura reconhecida pela AGT. Então isso fez com que eu legalizasse, organizasse a empresa. E por que Gelinho? Antes de eu trabalhar com arquitetura, eu vendia aparelhos Apple. E no âmbito da publicidade, eu dizia que está novo, está gelo, está gelinho. E todo mundo à volta começou a tratar-me por Gelinho. Então pronto, é o nome que eu levo em tudo que eu faço atualmente. Não, por acaso é um nome que soa muito bem. Ok. Fica assim no Ok. ouvido. E eu tinha curiosidade, era a minha pergunta a seguir, ainda bem que o convidado já respondeu. Enquanto jovem, não é? Enquanto jovem angolano, todos nós queremos contribuir de alguma maneira para a resolução dos problemas socioeconômicos do nosso país. Eu tenho acompanhado as tuas redes sociais, tens participado em algumas atividades científicas, atividades de extensão universitária, de investigação. Qual é a mensagem que tu levas para os novos arquitetos? Na verdade participo sim. E o que eu tento mostrar a eles, né, aquilo que eu aprendi fazendo e vivendo, é que eu não devo ter pressa em ser reconhecido ou pressa em ter alguma estabilidade na área. Mas devemos ter pressa em ser excelentes naquilo que nós fazemos. Porque a consequência da excelência serão os êxitos. Então, na nossa área nós muito temos a preocupação do isso não der certo, por conta da valorização da nossa área. Mas entender que o fazer bem é mais importante do que qualquer coisa, é o ponto fulcral para que nós possamos avançar e ter algum êxito. Então é isso que eu tento mostrar nos que estão a começar, né? Ficou aqui o conselho do nosso convidado. Mais do que ser conhecido ou ter um título, é saber fazer. Porque por trás do título estão os resultados que a pessoa representa. Considera-se um homem bem-sucedido. Digamos que sim, me considero. Por quê? Porque eu não me refiro simplesmente ao ganho monetário ou
algum reconhecimento ou pelos trabalhos que eu já consegui alcançar. Vale lembrar que eu trabalho com o emocional do meu cliente. Então saber que eu consigo ajudar no processo de realização de sonhos, realização de propósitos, é bastante dignificante para mim. E também olhar para onde eu comecei, sem naquela altura pensar que atualmente teria uma estrutura empresarial como temos hoje e as perspectivas que temos para o futuro, então digo que sim. E vives os resultados deste sucesso? Imagina você receber uma ligação de um cliente novo, né? E diz que venho por recomendação de um cliente por conta do bom trabalho que fizeste na sua residência. É realmente um resultado bastante dignificante. E como digo, os valores monetários são simplesmente consequência daquele bom trabalho que nós fazemos. Isso realmente é sucesso para mim. Casos de inspiração na vossa área ou mentores? Se tiver algum, gostaria que partilhasse. Olha, a nível internacional, eu olho muito para Norman Foster. Ele é um arquiteto de renome que ele enquadra a inovação tecnológica com a sustentabilidade na arquitetura. Então, os nossos projetos são muito espelhados nisso. A nível da África, eu olho para Francis Queré, que por acaso ganhou agora um prêmio, pois ele foca muito que não precisamos do muito para ter uma arquitetura poderosa com um impacto social. E a nível nacional, enquanto estudante, eu me inspirei muito e foram as minhas forças motrizes, e por acaso também na nossa comunidade de arquitetura são muito conhecidos, que é o arquiteto Dyson Mutange e o arquiteto Diodósio Caquinda. Só para ter noção, o seu Diodósio foi uma grande inspiração, que eu voltei para a universidade para lhe mostrar que eu poderia fazer arquitetura mesmo sem terminar o médio. Terminou como meu tutor e hoje temos uma grande relação. Tanto é que, mesmo em atividades científicas lá na universidade, estamos sempre lá a dar os nossos inputs graças a essa boa relação. Mas a fonte maior, que nem está no ramo da arquitetura, mas é que me trouxe aqui, é mesmo meu pai, como a priori havia dito. Vamos mandar aqui saudações acadêmicas ao Dr. Diodósio Magdiel. Gostaria de saber, não é? Como, enquanto estudante, formei-me em arquitetura, quais são as áreas de atuação? Onde é que eu posso trabalhar? Olha, a arquitetura é muito abrangente e nós podemos nos enquadrar naquilo que nós mais gostamos. Muitos, quando ouvem da arquitetura, só pensam em planta de casas e tudo mais, mas ela tem várias ramificações. Por exemplo, pelo espaço que tem aqui, eu consigo dizer que poderia talvez enveredar para uma arquitetura de design de interiores, porque atualmente é uma tendência e as mulheres têm esse toque de decoração, então talvez se enquadraria muito bem. E quais são as outras áreas além de designer de interiores? Olha, tem muitas. Tem a arquitetura residencial, que é a comum conhecida por nós, que está vocacionada no âmbito de residências, edifícios para o fim viver. Também temos arquitetura hospitalar e educacional, como os nomes mesmo mostram, para instituições para cuidar de saúde, instituições para o âmbito do ensino. E temos outras menos faladas que posso mencionar, que é a que agora a Gelion está a se enveredar, que é a efêmera ou cenográfica, que é mesmo para a construção de stands, para feiras e eventos.
E essas até exigem alguma agilidade, uma logística ágil, porque são feitas em curto espaço de tempo. E temos uma vasta gama de ramificações da arquitetura. Existe um mercado em Angola com oportunidades para os arquitetos? Digamos que sim. E essa pergunta está bem ligada à que perguntou anteriormente. A, a grande questão é que nós nos focamos apenas naquilo que é o comum, que é a arquitetura residencial e tudo mais. Mas se entendermos que ela é tão abrangente, nós vamos perceber que há oportunidade para todo mundo. Porque a arquitetura não é só desenho. Nós podemos até, no âmbito da arquitetura, estar só no ramo da fiscalização e manutenção de um edifício, estar na gestão de algum projeto. Então, há oportunidades sim. É uma profissão bem remunerada? É uma profissão que deve ser bem remunerada. Dizer que a nível mundial é uma área muito bem reconhecida e remunerada, mas ainda temos essa dificuldade a nível local. Mas deve ser bem remunerada. O que é um portfólio e qual a sua importância? Pergunta bastante importante para a nossa área. Assim, de forma sintética, o portfólio é um espelho da nossa trajetória profissional. Por quê? Porque ele mostra quem nós somos enquanto empresa ou pessoa, o que nós já fizemos e para quem nós fizemos. Por que é importante? Porque ele é a nossa principal ferramenta de venda. Ou seja, o portfólio é a pessoa que chega primeiro à mesa de quem nós queremos alcançar. Ele fala na nossa ausência. Então há necessidade de termos um portfólio, porque o objetivo dele é vender aquilo que é o nosso projeto, aquilo que são as nossas realizações. E ele é muito importante porque nos coloca numa posição em que o nosso potencial cliente, ao ver quem nós somos e o que já fizemos, e a solução que nós demos e o impacto que isso causou na comunidade à nossa volta, faz com que já tenhamos algum posicionamento em que, dado o problema dele, ele pode confiar que nós vamos dar a melhor sugestão para resolver o seu problema. O mercado de trabalho na área da arquitetura e urbanismo em Angola é altamente competitivo? Digamos que não é altamente competitivo. Por quê? Porque tem muitas empresas agora a vir para arquitetura e construção. Mas o que vale muito na nossa área é a excelência, é a qualidade de entrega e também a consistência. E a nossa área de atuação, principalmente para quem quer trabalhar de forma individual, é muito difícil porque nós precisamos de alguma credibilidade. Nós estamos a trabalhar com o sonho de alguém. Então é uma responsabilidade muito grande e o cliente não vai confiar em alguém que não conhece. Por isso é que, para além do digital, nós precisamos que sejamos recomendados. Isso é a maior credibilidade que podemos ter, ou uma das. Então, há muita, mas não há tanta competitividade. Surgiu uma questão. Em função, não é, da conjuntura do país e nós estamos a dizer que vivemos um período de guerra desde 2002 que nós construímos ou estamos a reconstruir o país. A questão da informalidade, porque ainda existem muitas pessoas que fazem obras com mestres de obras e pedreiros e não contratam empresas de arquitetura. Eles são concorrentes para as vossas empresas, são um desafio. Como é que a informalidade afeta o mercado dos arquitetos?
E essa é uma pergunta muito interessante, porque é algo que a Ordem dos Arquitetos está a lutar para regularizar e ao meu redor também tenho arquitetos muito bons que também já estão a saber se posicionar quanto a isso. Não é tão preocupante para nós, por quê? Porque há desinformação. E o cliente só percebe que precisa do arquiteto muitas das vezes depois de errar. Então, mesmo nestes casos em que ele avança pensando apenas nos seus custos e tenta avançar com o pedreiro mais barato, depois há necessidade de voltar para o arquiteto quando as coisas não correm bem. E aí os custos ficam mais elevados porque é mais execuível ou mais fácil de fazer um projeto de arquitetura, que é o projeto de raiz, num terreno sem ainda alguma infraestrutura, do que uma infraestrutura já erguida e termos que fazer um projeto de requalificação. Isso envolve outros aspectos estruturais que devem ser estudados, acautelados, para que então possamos chegar ao objetivo final. Então, embora haja alguma desinformação, mas o índice já não é tão alto comparando com 5 anos atrás, e aos casos que ainda acontecem não são tão preocupantes para nós. Muito bem. Isso é sinônimo de que o nível de conhecimento dos angolanos aumenta a cada dia. Quais são as habilidades importantes para um arquiteto destacar-se nesta área? Habilidades importantes. Ele deve primeiramente ter uma comunicação clara. Quando estamos a lidar com clientes que na sua maioria não têm domínio do que é arquitetura, nós temos que tentar ser o mais claros possíveis para que ele perceba no que é que está a investir. Nós devemos dominar a área técnica, ter domínios de softwares ou a parte teórica para podermos transmitir aquilo que nós queremos trazer para o cliente. Nós também devemos ter domínio de algumas habilidades, pensar sempre no futuro, estar atento às atualizações. Isso são alguns aspectos que podem fazer com que nós sejamos arquitetos atuais e que conseguimos dar soluções aos problemas atuais e não ser arcaicos, não é? Qual é a real importância de fazer networking, de ter uma rede de contactos, de estabelecer relacionamento com os clientes? Já falou que vocês dependem também, não é, do feedback, de indicação, recomendação. Então, qual é a verdadeira importância de se criar um relacionamento com o cliente? Eu sempre defendo a ideia de que não adianta ser bom se o teu trabalho não é notável ou não é visto. Então, eis a importância de um networking, porque antes das pessoas saberem que existe um arquiteto, uma empresa de arquitetura que apresenta esta qualidade de trabalho para que haja mais trabalhos por serem feitos. Nós estamos no mercado em que ainda não há tanta confiança no arquiteto. Então, participar destes fóruns faz com que as pessoas entendam a real importância de um arquiteto no princípio de toda a realização de sonho, seja para a sua casa ou o seu empreendimento. Então, é bastante importante que se esteja nesse tipo de ambiente. Qual é a influência da tecnologia na área da arquitetura e de investir em conhecimento? É uma influência bastante grande e faz total diferença naquilo que é a entrega dos nossos serviços. Maioritariamente, os nossos clientes têm pressa. Sempre vêm com um trabalho que é para ontem. Então, o auxílio da tecnologia por meio dos nossos softwares de execução de projetos ajuda muito naquilo que é a resposta à demanda. E também, hoje trabalha-se muito com ilustrações reais daquilo que vai ser a execução futura do projeto.
o avanço da tecnologia ajuda também na percepção do próprio cliente daquilo que ele está a pedir. Então, é bastante importante que, como arquitetos, nos atualizemos para que não fiquemos ultrapassados, né? Fica o conselho do nosso convidado. Em relação aos trabalhos, essa é uma pergunta bem pessoal. Aceitas todos os trabalhos ou fazes uma seleção? Olha, no princípio da minha carreira no ramo da arquitetura, eu defendia que temos que atender todos os clientes, pois todos são importantes. E não deixam de ser. Mas cada empresa tem os seus valores e não podemos nos deixar corromper por conta de algum aperto financeiro. Então, atualmente não aceitamos qualquer tipo de projeto. Claro que todo cliente é bem-vindo, mas há aspectos que nós balançamos, como até que ponto este projeto é execuível, até que ponto o cliente está disposto a ouvir a nossa sugestão para ele ter alguma coisa funcional. E até que ponto ele tem realmente interesse em avançar conosco. Então, balançando estes aspectos, nós conseguimos decidir se podemos avançar ou não com o projeto. Então, deixa-me mostrar que o que eu estou a tentar aqui construir é que não é sobre quem é o cliente que está a vir, mas o posicionamento do cliente mediante o que ele precisa. Concluo que nem toda obra pode ser executada. Exatamente. Na conjuntura atual do país, eu acredito que vocês têm um leque de clientes e nós somos pessoas com diferentes personalidades e nível de educação. Não acontece algumas histórias caricatas com clientes? Já viveu alguma experiência invulgar que pode partilhar? Olha, nós acabamos vivendo muito as realidades dos nossos clientes. Porque quando nós vamos fazer o levantamento, nós precisamos entender quais são os problemas que eles enfrentam, qual é a maior necessidade, para criar os ambientes propícios para resolver esse problema e causar um bom impacto ao cliente. Então nós nos deparamos com muitas situações. Posso aqui mencionar de uma em que depois nos apercebemos que o casal não estava muito bem e como resultado da discussão era o projeto, né, ou a execução de uma obra em casa para que amenizasse o problema. Mas no ato do levantamento eu precisava recolher detalhes ou os dados do que os dois queriam. E eles estavam a discutir à frente de nós. É que nós precisávamos de alguns dados do que eles precisavam para um determinado ambiente. E nesse ambiente parece que era a causa do problema. E já não estavam a falar do que eu preciso e estavam a tratar do problema deles. São situações constrangedoras que nós temos que ter alguma também ser pedagogos. Acabam por ser psicólogos, exatamente, amigos, enquanto estão a fazer a obra. Que tivemos que conseguir ali fazer um entorno àquela situação. E foi bom porque depois conseguimos ganhar o projeto, hoje são nossos amigos e esse é um vislumbre daquilo que nós vivemos no nosso cotidiano. Muito bom. Na conjuntura atual do país, quais são os desafios reais para quem vai investir na área de arquitetura? Quais são as dificuldades que vocês enfrentam diariamente? Credibilidade e, consequentemente, construção de um bom portfólio. Nós lidamos com um público que já entende, até certo ponto, que precisa de um arquiteto, mas não entende que precisa pagar o justo para que o arquiteto consiga fazer bem o seu trabalho. Nota que nós conseguimos organizar as ideias por formas de um desenho de algo que o cliente não consegue. E os nossos projetos economizam aproximadamente 40% daquilo que o cliente gastaria numa obra. Então, ter esta credibilidade,
ter a confiança dos clientes e eles entenderem que o que nós cobramos é um preço justo, é um dos grandes desafios que nós temos no nosso mercado. Quais foram as lições aprendidas ao longo de 5 anos de trajetória profissional? Não se submeter às imposições dos clientes que possam comprometer a nossa carreira profissional. Nós trabalhamos com muita ansiedade em muitos casos. Nós entendemos que se não pegarmos esse cliente, vamos ficar desestabilizados financeiramente. Mas os clientes querem que as coisas sejam no seu tempo e sejam de acordo ao valor que ele preconizou e não de acordo ao real valor do projeto. Então, o que eu aconselho hoje a quem está a começar é que não perca os seus valores por conta de dinheiro. Esse é um conselho muito importante. Eu vou aqui reforçar, e é um conselho que serve para todas as profissões. Nas nossas áreas de atuação diariamente, nós somos tentados, há a tentativa de corrupção, muita interferência, muita influência. É que às vezes o nosso cliente, no meu caso eu sou professora, são os estudantes, ele não percebe o real valor do investimento que ele vai fazer e ele nem sabe qual é o objetivo, não é, do serviço que ele está a comprar. Então é necessário que o profissional, não é, se valorize, saiba quem é, não se deixe corromper, mantenha o seu posicionamento e sobretudo, trabalhe com objetivos bem definidos e de maneira nenhuma prejudique o seu perfil profissional por interesse, se calhar, de alguém que nem sabe exatamente o que quer. E os clientes têm muito essa tentativa de nos aliciar, de nos corromper. É necessário que as pessoas não prejudiquem as suas reputações, os seus perfis, porque querem agradar a todos. É necessário posicionamento. Nós estamos já aqui a terminar, infelizmente. Quando sentamos aqui nessa sala, parece que o tempo não está a passar, mas o tempo Mas está mesmo a voa. passar. Nós vamos já para a última questão. Qual é o conselho que darias ao Magdiel 20 anos atrás? Eu diria a ele que deveria ser mais corajoso ao enfrentar certos desafios. A forma como eu cresci fazia com que eu não tivesse a coragem de enfrentar desafios maiores, pensando sempre talvez na autossegurança e coisas assim. E também um outro conselho é trabalhar para fazer o que é correto e não pensando naquilo que as pessoas de fora vão pensar quanto aos nossos trabalhos. Porque nós só somos credibilizados depois de o nosso esforço dar certo, né? Então, é mesmo por nós. Desde que estejamos a fazer o que é correto para nós e, acima de tudo, do ponto de vista de Deus, então devemos ir à frente. Ficaram aqui as palavras de sabedoria do nosso convidado. Nós chegamos ao final da análise da temática proposta para hoje, construindo uma carreira de sucesso na arquitetura. Muito obrigada pela partilha do conhecimento, Magdiel Tigre. Vamos agora dar-te 1 minuto, não é, de espaço para divulgar os teus serviços. Como é que o nosso ouvinte te encontra? As tuas redes sociais, como alguém pode contratar os teus serviços? Muito bem. Como foi dito a priori, sou Magdiel Tigre, fundador da empresa Gelinho Project Art. Podem encontrar nas nossas redes sociais, que é gelinhoprojetart.lda no Instagram. Temos a gelinhoexpostantes.ao também no Instagram. Temos o TikTok, que é gelinhoprojetart.lda. E temos o nosso e-mail corporativo, que é geral@gelinho.ao. Nós estamos localizados fisicamente no Shopping Olengo Center, isso no município de Talatona, na Avenida de 11 de Novembro.
no escritório C1017. Então tem estas vias para nos encontrar, apreciar o nosso trabalho. Nós somos muito interativos, postamos o nosso cotidiano nas nossas páginas para que vocês consigam ver aquilo que é o processo de reconhecer o problema, dar solução ao problema e o impacto que esse problema causa à volta da comunidade do nosso cliente, né? Deixar o contacto telefônico para WhatsApp e chamadas, que é o 934-566-545. 934-566-545. Como mencionado, vou reiterar aqui que da Gelinho Projetar agora foi ramificada a Gelinho Expo Stand. A Gelinho Expo Stand está no âmbito de criação e montagem de stands para feiras e eventos. Marcamos a nossa presença no Angotique, estivemos na FILDA do ano 2024, estaremos agora na FILDA de 2025 e vamos estar trabalhando para ampliar os nossos serviços. Ficou aqui o marketing de sucesso do Magdi ao Tigre. Para finalizar a nossa programação, nós temos o quadro Hino da Vitória. Qual é a música que representa o teu sucesso? Essa música é muito ouvida por mim, que é a Lose Control, do Teddy Williams. Então, acho que podemos ouvir. Muito bem, vamos terminar com essa música. Chegamos à reta final do programa feito por jovens e para jovens, Caminhos de Sucesso, na sua 15ª edição. Muito obrigada, caro ouvinte, por ter partilhado esse momento comigo. Conto consigo na próxima edição, já sabe, todas as terças-feiras, entre as 18 e 19 horas. Dizer que trabalhou para si uma vasta equipa de profissionais. A direção foi de Januário Guimarães, a supervisão foi de Luís Abílio Manuel, a coordenação editorial foi de Ossana Inglês, a redação e conteúdo de Crisnara Delgado, a produção e realização de Albertina Gouveia, a sonoplastia de Felipe Candondo e o comando da técnica Jordão Domingos. A voz serena que comunicou com muita satisfação e carinho é de Jurema Quiosa, conhecida por ser a melhor professora de Angola. Um abraço para você que torce por mim. Obrigada por todas as mensagens de carinho e encorajamento que recebi ao longo da semana. E lembre-se, jovem, Angola precisa de si mais do que ser influência. Seja uma referência. Boa noite. Rádio Stop FM 107.3.